Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos meditar em mais um tema pautado na Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através desse estudo, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando entendimento de tudo aquilo que será ministrado. Ajuda-nos, ó Pai, e dá-nos a capacidade de entender e de aplicar na nossa vida aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Nós oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então vamos a mais um estudo. E agora que nós estamos no mês de dezembro, o último mês do ano, pensando nas festividades, nas datas marcadas para o final do ano, nós vamos meditar hoje sobre uma data que é muito importante e muito comemorada no mundo chamado mundo cristão, que é o Natal, no mês de dezembro, e especificamente no dia 25 de dezembro. Mas eu gostaria de tentar explicar algumas coisas para que nós possamos entender exatamente o porquê do Natal, o porquê do dia 25 de dezembro e o que realmente significa o dia e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo com vocês que o zelo sem entendimento só nos leva ao legalismo. E o entendimento sem o zelo nos leva ao comodismo, não é? E eu sempre falo também que a arma mais perigosa e importante que o diabo tem contra qualquer pessoa chama-se ignorância. Então, nós precisamos conhecer e entender. Por isso que Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, hoje o nosso tema é o nascimento de Jesus. Pegando essa deixa, não é? Do mês de dezembro, que o mundo chamado cristão comemora o Natal, especificamente no dia 25 de dezembro. Então, o nascimento de Jesus. O nome, a palavra Natal, vem do latim natalis, que pode se referir ao dia, data ou local de nascimento, dia ou local natalício, ou seja, quando, onde, quem quer que seja, nasceu. E aqui especificamente nós estamos falando de Jesus. Sempre quando se fala de Natal, refere-se a Jesus, mais especificamente. E nós vamos compartilhar hoje sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal, conhecido de uma forma muito forte no mundo cristão, chamado cristão. Por que celebrar o nascimento de Jesus? Por que celebrar o Natal? Quando devemos celebrar o nascimento de Jesus? Como celebrar o nascimento de Jesus? Então nós precisamos, com bastante atenção, procurar entender o que tudo isso significa e como nós devemos proceder da melhor maneira possível. Então, o primeiro texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, de 1 a 15. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, de 1 a 15, que fala o seguinte. Eu quero que você preste bastante atenção na forma como tudo está escrito e por que está escrito. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias,
E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer ou a conhecer. Amém? Então nós vimos aqui esse texto falando do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como foi e onde foi, não é? Explicando mais ou menos esse dia maravilhoso quando o nosso Salvador nasceu. Então, esse texto fala, no versículo de número 1, fala assim: naqueles dias, não é? Não foi determinado o dia nem a hora, mas o fato ocorrido, o acontecimento. Ou seja, algo aconteceu num determinado tempo e espaço. Naqueles dias. Que dias? Aqui fala, vou reler versículos 1 e 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Ou seja, naqueles dias, quando Quirino era governador da Síria, não é? César Augusto, convocando a população, ele convocou o povo para um recenseamento e todos deveriam alistar-se. Então, nesses dias, que dias? Nos dias em que César Augusto decretou e ordenou que fosse feito um recenseamento e que todos deveriam alistar-se, cada um na sua própria cidade, para que fosse feito o recenseamento. Não é? Naqueles dias, o que estava acontecendo? O recenseamento. José estava com Maria estava grávida, não é? E eles estavam na cidade de Nazaré, na Galileia. E precisou então ir para a sua cidade natalina, Belém da Judeia, cidade de Davi, para alistar-se, porque José era de Belém da Judeia, da cidade de Davi. Ele foi para lá para alistar-se, e Maria, logicamente, foi com ele, porque ela já estava grávida, esperando Jesus, não é? O nascimento de Jesus. Pelo fato de muitos precisarem viajar, eu quero que vocês entendam isso aqui é muito importante. Pelo fato de que muitos precisariam viajar de uma cidade para outra para alistar-se, o decreto de César Augusto precisaria ser numa estação do ano favorável para que o povo pudesse viajar, transitar, cada um para a sua cidade com mais facilidade. Então, esse decreto foi feito, deveria ter sido feito, ou foi feito num período quando o povo poderia
movimentar de uma cidade para outra de uma forma mais tranquila, sem dificuldade, porque foi dado um decreto de um recenseamento. Então, facilitaria para o povo o dia, o tempo, o período. E em Israel, a estação melhor para isso. Eu quero que entendamos isso. Em Israel, a estação melhor para isso seria na primavera, ou seja, no período entre o mês de abril até o mês de junho, porque é o período mais fresco e com menos chuvas. Então, facilitaria para que todos pudessem viajar de abril a junho, que deveria ter sido feito isso, ou foi feito esse recenseamento para facilitar, para que todos pudessem viajar de uma cidade para outra. Será que nós estamos entendendo isso aqui? Porque isso é muito importante, não é? Em Israel, a estação melhor para isso é a primavera, de abril a junho, porque é mais fresco e com menos chuvas. Naqueles dias, vamos ver aqui, naqueles dias, no capítulo 2, de 5 a 7, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa. Vou pegar do 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, ou seja, o período em que ela viesse a dar à luz. Naqueles dias, nesse período do ano, de abril a junho, provavelmente, porque seria o período melhor para poder viajar, vamos entender isso aqui, veio ao mundo o Emanuel. Aconteceu de completar-se os dias para que Maria viesse a dar à luz, e nasceu na terra o Salvador, o Filho de Deus, o Deus humanado, o Emanuel, Jesus o Salvador, Cristo o Messias. Nesses dias, quando foi feito o recenseamento por César Augusto, não é? Então, o período melhor para que isso pudesse ser feito seria de abril a junho, porque é primavera, um tempo mais fresco e com menos chuvas. Vamos prestar bastante atenção nisso aqui, não é? Então, o Eterno, que é o próprio Deus, condensou-se, limitou-se, sujeitou-se a um corpo humano. Ele veio como homem, nasceu como homem. Que coisa maravilhosa. Vamos ver Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Deixa eu marcar isso aqui. Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Um momentinho. Fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, condensou-se a um corpo humano, né? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, perdão, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus amados? Então,
Deus, o Eterno, condensou-se, limitou-se a um corpo humano e se fez homem. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Também como Isaías escreveu, lá no capítulo 7, versículo 14, que ele fala para o povo de Israel: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco. Naqueles dias não havia lugar na hospedaria, porque todos subiram cada um para a sua cidade para alistar-se, e as hospedarias estavam cheias. Olha aqui, no capítulo 2 de Lucas, versículo 7, fala assim: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Todas as hospedarias estavam cheias, estavam lotadas, porque o povo, cada um subiu para a sua cidade para alistar-se. Então não encontraram lugar numa hospedaria, e ele teve que nascer numa manjedoura, aonde os animais iam para ali alimentar-se. Jesus não nasceu, então, portanto, quando nós pensamos de uma forma lógica e com bom senso, isso não aconteceu em dezembro. Por quê? Nós vamos ver isso. Porque em Israel o inverno forte é de novembro a março, como aqui nos Estados Unidos, não é? De novembro a março, e é muito frio, portanto, não era uma estação apropriada para ser feito um recenseamento e alistamento, porque dificultaria muito para que as pessoas viajassem de uma cidade para outra. Nem deveria ter sido feito no verão, que é julho. Nós estivemos em Israel em julho e nós pegamos 101 graus de tanto calor. Então, não deveria ser feito nem em julho, nem de novembro a março, porque julho é muito calor e de novembro a março é muito frio. Então, dificultaria muito as pessoas viajarem, não é? Por causa do intenso calor em julho, não foi feito em julho. E muitos viajavam de camelo a camelo, ou viajavam a cavalo, mula, e muitos a pé. Então, a estação melhor seria a estação da primavera, que é de abril a junho. Será que nós estamos entendendo isso? Quando nós pensamos com bom senso. É lógico que César Augusto não marcaria um censo, um recenseamento, num período em que dificultaria para que as pessoas viajassem. Então, o período melhor seria o período da primavera, que é de abril a junho. E o outono, né, em Israel, é de setembro a novembro. A primavera de abril a junho. E essa seria a melhor estação para um decreto de recenseamento. Será que nós estamos entendendo isso? Eu gostaria que nós entendêssemos isso. Deus é Espírito. Deus é. Deus é atemporal. Deus não está limitado ao tempo, ao espaço, nem a datas, nem horas e períodos, porque Deus é. Ele é. O importante para Deus, preste atenção nisso aqui, são os fatos, não a teoria. Porque sobrevive, não é? O fato sobrevive à teoria, mas, perdão, deixa eu arrumar isso aqui. O importante para Deus são os fatos, não a teoria, porque o que sobrevive não é a teoria, mas sim o fato em si. Vou reler isso aqui. O importante para Deus são os fatos, não a teoria,
porque o que sobrevive não é a teoria, mas sim o fato em si. Não interessa quando foi, mas o que foi. Quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo 9, de 1 a 41, nós vimos que havia um homem judeu que ele era cego de nascença. E ele teve um encontro com Jesus. E Jesus o curou e fê-lo ver. E ele passou a ver. E os judeus passaram a perseguir e falar: quem te curou? Aquele homem que te curou, que você chama de Jesus, esse homem é um pecador. Ele é um pecador. E ele que te curou? E aí? E ele falou assim: se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu era cego e agora vejo. Ou seja, o fato está muito acima do que a teoria. O mais importante é o que aconteceu, nem quando, nem onde aconteceu, mas o que aconteceu. O fato ocorrido sobrevive à teoria. Então, vamos ver uma coisa aqui. Por que 25 de dezembro? Por que 25 de dezembro? O imperador Constantino, no ano 324 a.C., quando ele ouviu o Evangelho, ouviu do Evangelho, ele creu no Evangelho, ele aceitou o Evangelho e ele concordou com o Evangelho e ele ficou maravilhado com o Evangelho. Só que como imperador, então ele impôs que todos deveriam seguir e obedecer o Evangelho. Ele falou: todo mundo tem que crer. Só que o povo era misturado no paganismo, no sincretismo, num monte de crenças, de religiões, de coisas. A religião predominante da época era o judaísmo, mas o povo que não era judeu estava envolvido com diferentes formas de crenças, de cultos a deuses diferentes, cultos de todas as formas, rituais de todas as formas. E agora Constantino, então, impõe que todos passem a crer no Evangelho e a seguir o Evangelho. Só que quando você impõe, a pessoa faz aquilo porque é imposição, não porque ela aceita, não porque ela acredita, não porque ela quer e gosta e se convenceu, mas porque é uma imposição. Por isso que nós não devemos obrigar ninguém a ler a Bíblia, ninguém a ir a culto. Nós não temos que obrigar ninguém, nós convidamos. E quem quiser, vai. Porque isso é uma questão muito pessoal de cada um. Quando você obriga um filho a seguir a sua fé, aquilo que você... Aí, quando ele chega na idade dele de maior, ele fala: agora eu sou de maior, eu não sou mais obrigado. Porque ele a vida inteira foi obrigado. Ele não foi ensinado, ele não foi educado de uma forma que ele viesse amar e conhecer a Deus. Então, Constantino começou a obrigar, impor ao povo a seguir e a obedecer o Evangelho. E aí, para que o povo fosse e seguisse de bom grado e não de mau grado, mas de bom grado, ele deixou misturar paganismo com sincretismo, com um monte de coisas, de crenças diferentes, costumes pagãos, não é? Então, misturou o sincretismo com o evangelho, cristianismo com paganismo, costumes pagãos com as verdades bíblicas. Vocês estão entendendo? As pessoas falam: não, eu creio em Deus, mas é o Jesus Plus, né? Que eu falo, Jesus Plus. É o Jesus mais aquilo, mais isso, mais aquilo. E não é assim. É Jesus e só ele, mais ninguém. Não é mais nada. Mas nós, quando nós não temos um entendimento verdadeiro da palavra de Deus, então nós misturamos as coisas. Nós misturamos paganismo, sincretismo e um monte de coisas com a palavra de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus, e não é assim que deve ser feito. Então Constantino obrigou todo mundo. E por causa dessa confusão toda, preste atenção nisso aqui, associaram o nascimento de Jesus com o dia
25 de dezembro. Associaram o nascimento de Jesus com o dia 25 de dezembro, que é dedicado e era dedicado ao deus Mitra, da mitologia persa pagã, que é o deus do sol. Será que nós estamos entendendo isso? Então, Jesus é o sol da justiça e eles sabiam que o povo adorava Mitra, que é o deus do sol. Então, o dia da comemoração dele é 25 de dezembro. Então, eles associaram Jesus com Mitra. E falaram, não, vamos colocar então o nascimento de Jesus no dia do nascimento de Mitra, da dedicação a Mitra, que é o deus chamado Deus Sol, não é? Agora, preste atenção nisso aqui. No hemisfério, eu quero que vocês entendam isso aqui. No hemisfério norte do globo terrestre, existe um período de junho a dezembro chamado solstício, que é a noite mais longa, com duração de 7 meses. Durante 7 meses, o sol não nasce. Então, esse período de junho a dezembro é chamado de solstício, a noite mais longa, com duração de 7 meses. E, no dia 21 de dezembro, o sol nasce no hemisfério norte, trazendo luz, calor e vida. E desse fato foi determinado como sendo virada das trevas para a luz, porque eles ficaram 7 meses na escuridão. E agora, no 21 de dezembro, o sol nasce e então traz a luz. Então eles falam virada das trevas para a luz e eles associam a Isaías 9:2, que fala: o povo que andava em trevas viu grande luz. Eles associam a palavra com o acontecimento do paganismo. Associam o Deus Sol com Jesus, que é o sol da justiça. Associam o mês de dezembro, que é o mês quando o sol nasce no hemisfério norte, acabando com 7 meses de trevas e trazendo luz, com o nascimento de Jesus. Será que nós estamos entendendo isso aqui? Eu já falei que a ignorância é a arma mais poderosa que o diabo tem contra qualquer pessoa. E que o zelo sem entendimento nos leva ao legalismo, e o entendimento sem o zelo nos leva ao comodismo. Ou seja, no dia 25 de dezembro, o paganismo comemora o nascimento de Mitra, o deus sol da mitologia persa. Então, o paganismo, o povo que não segue o evangelho, que não crê no evangelho, que não obedece à palavra de Deus, o povo pagão, chamado pagão, considerado pagão, eles decretaram o 25 de dezembro como o dia do nascimento do deus Mitra, o deus Sol. E Constantino, com o povo, em um acordo, decretou então que 25 de dezembro, o dia do nascimento de Mitra, o deus Sol, seria considerado também o nascimento de Jesus, porque ele é a luz e ele trouxe luz ao mundo, tirando o mundo das trevas. Então, essa data não foi a data que Jesus nasceu. Definitivamente não. Por vários motivos, Jesus nasceu no período do recenseamento, quando César Augusto decretou o recenseamento, e para que o povo viajasse para suas cidades de todas as formas, o período melhor seria o período da primavera, que é de abril a junho, e não em dezembro.
porque dezembro é o mês de frio e muito difícil para viajar. Será que nós estamos entendendo isso? E Jesus foi colocado numa manjedoura, envolto em faixas. Olha que coisa impressionante, né? Então, em acordo e decreto no período de Constantino, foi determinado que o dia 25 de dezembro passasse a ser o dia do nascimento de Jesus, o Natal. E foi dado esse decreto. Por isso eles falam, os cristãos comemoram o Natal. Não. Isso foi um decreto, não é? De Constantino, para que agradasse todas as pessoas, e ele fez uma associação do dia do nascimento do deus Mitra, o deus Sol, do paganismo, com o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. E isso não está certo. Então, por que nós comemoramos? Se o mundo comemora da forma deles, nós comemoramos Jesus todos os dias da nossa vida. Se foi feito um feriado para o dia chamado nascimento de Jesus, vamos aproveitar esse feriado para realmente glorificar e exaltar o nome de Jesus. Será que nós estamos entendendo? Nós vamos seguir aqui, vocês vão entender por que tudo isso. Para Deus, não é? Para Deus não existe religião. Deus nunca inventou religião alguma, nem Jesus, nem os discípulos, nem os apóstolos. Os homens inventaram as religiões. Mas para Deus não existe religião. Para Deus existe um povo que pertence a Ele voluntariamente e porque nele crê, o ama, o quer e o segue. O nome Israel significa propriedade exclusiva de Deus, povo de Deus, povo de particular propriedade de Deus. Santo significa aquele ou aquele que é separado para Deus. Sincretismo é crença pagã, paganismo, mistura de todas as crenças dos homens. Então, há uma diferença muito grande. Quando eu creio conforme o paganismo e o sincretismo, e quando eu creio conforme diz a palavra de Deus. Vocês já observaram que Deus nunca marcou, nem determinou data de absolutamente nada, mesmo quando ele anunciou algum acontecimento? Ele nunca marcou data. Por que será? Você já encontrou nas passagens bíblicas alguma data específica determinada com dia e hora sobre o que Deus nos adverte e fala? Isaías 7,14, ele fala, o Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel. Mas não fala o dia, nem a época, nem um ano, nem nada. Quando nós vamos para Joel 2,24, fala, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Mas ele fala nos últimos dias, mas ele não fala quando, ele não dá data. Atos 1,4 fala, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas ele não fala o dia nem a hora. Mas permaneça em Jerusalém. Atos 1,8 ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas ele não dá data, ele não dá dia, nem nada. Quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 6, que quando Deus anuncia o dilúvio, ele fala, quando Deus mandou Noé construir a arca, ele não deu dia, ele falou, construa a arca. Ele não falou quando vai acontecer. Ele não disse quando aconteceria. Quando nós vamos para Mateus 24, de 38 a 39, Jesus fala que o Senhor virá como ladrão, sem que ninguém espere, sem que ninguém saiba nem o dia nem a hora, para que nós estejamos vigilantes. Mateus 24, de 42 a 44, ele fala, ele virá como ladrão, sem avisar. Mateus 25 fala, o noivo virá
para buscar a noiva, mas não sabemos o dia nem a hora. Ele não dá data, ele não dá dia específico. Naqueles dias, as coisas estão acontecendo. E tudo acontecerá, como está escrito, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso nós precisamos estar todos prontos todos os dias, todo o tempo. Os homens tentam teorizar e sistematizar a existência. Tentam a todo custo imaginar a ordem das coisas. Os homens criaram as datas. Vocês já notaram e perceberam que praticamente todos nós só lembramos de aniversário de pessoas, de fatos e de acontecimentos quando chega a data, quando vai chegando a época. Ah, está chegando. Ah, esse mês é isso. Ah, o mês que vem é aquele ali. Por causa de datas que nós lembramos, de aniversários, de casamentos, de pai, de mãe, de Páscoa, Natal, Carnaval, seja lá o que for. Nós só lembramos quando está chegando a data. Não é? Às vezes esquecemos. Não é? Às vezes umas datas são importantes, nós não lembramos delas. Não é? Mas só lembramos por causa de datas, só lembramos de celebrar no dia e quando, né, não esquecemos, não é? Lembramos de última hora, muitas vezes, quando deveríamos lembrar. Quando? Sempre. Todos os dias. Todo o tempo. Por causa de uma data fictícia que foi determinada pelos homens, e especificamente por Constantino, lá em 324 depois de Cristo, não é? Baseada num motivo totalmente pagão. Todos enfeitam tudo esperando o dia do Natal, no mês de dezembro. No mês de dezembro. De quem realmente nos lembramos quando essa data de Natal está aproximando? Essa data fictícia que foi dada 25 de dezembro. De quem realmente nos lembramos? Por quê e como temos celebrado essa data de Natal durante todos os anos da nossa existência? Que sentimento nos domina quando essa data que foi feita fictícia se aproxima e chega? O que é? Que tipo de sentimento? Eu vou reler aqui Lucas 2, de 1 a 20, que fala: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu um anjo com uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, dizia os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer.
foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Glória a Deus. Aleluia. Então, que tipo de sentimentos domina o nosso coração quando, ficticiamente, né, eu falei errado. Essa data foi marcada de uma forma fictícia, não é? Imposta lá através de Constantino, por causa do dia do nascimento do Deus Mitra, dia 25 de dezembro. Então, quando nós falamos que comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus nesse dia, que tipo de sentimento vem sobre a nossa vida? Por que celebrar o nascimento de Jesus, o Natal? Porque Jesus é a maior manifestação do amor e da misericórdia de Deus por todos nós. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É a manifestação maior do amor de Deus. Quando devemos celebrar o nascimento de Jesus? Quando? 25 de dezembro? Que nem é essa data que Jesus nasceu? Quando devemos celebrar? Sempre. Não somente hoje, mas todos os dias, todo o tempo. Devemos celebrar a vida de todos nós, todos os dias, mas principalmente o nascimento do Emanuel, o Deus conosco, o Deus manado, o nosso Salvador, o nosso Redentor e Senhor, Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Emanuel. Aleluia! Como celebrar o nascimento de Jesus? Como? Os anjos, eles cantavam de júbilo. Olha aí, Lucas capítulo 2, versículo 14, 10 a 14, fala assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Glória a Deus. Então nós devemos celebrar glorificando, exaltando a Deus com júbilo. Devemos celebrar com júbilo, com alegria, com regozijo, com satisfação, com gratidão, com o espírito quebrantado e rendido a Ele. Vamos celebrar o Natal de Jesus todos os dias. Por quê? Porque o fato é muito mais importante do que a data. O fato, o acontecido, sobrepuja, está acima de qualquer teoria, de qualquer data, de qualquer coisa. O importante é o fato, que é mais importante do que a data. O Emanuel está conosco todo o tempo, todos os dias, para sempre. Então, por causa de um decreto feito por Constantino, o mundo chamado cristão comemora o Natal no dia 25 de dezembro, quando não foi essa data que Jesus nasceu. Não é? Mas como o mundo para, então nós também paramos e adoramos a Deus. Só que não somente no dia 25 de dezembro, mas todos os dias da nossa vida. Que Deus nos ajude a entender
e a celebrar Jesus sempre, todo o tempo, todos os dias. Todo dia é Natal, porque todos os dias Jesus nasce no coração de todos nós. Que Deus abençoe a todos nós, nos dando entendimento sobre o que é realmente o Natal e o que significa realmente o nascimento de Jesus. Deus abençoe a todos nós. Amém.